Esse é o Oriente, nós estamos falando sobre música. Quero lembrar você que o programa vai permanecer no site, depois você pode voltar a ele. Inclusive pode depois entrar em contato com esses convidados ilustres aqui para tirar suas dúvidas, questionar alguma coisa que foi dito, lembrar, perguntar algo a mais, por que não? Eu quero aproveitar aqui a presença do André, que está enriquecendo a nossa vida amadora. Desculpa chamar vocês de amadores, né? Mas, André, a gente falava da influência que traz na vida do bebê, mas antes da gente falar da influência positiva, vamos falar da negativa, para depois a gente fazer justamente o contrapeso, deixando a boa sugestão no ar. Vamos começar pela maléfica, então. O que você vê de degradante, né, nessa situação atual, já que você trabalha com uma terapia à base de música, no que é que esse consumo excessivo, esse volume excessivo, essas batidas tão repetidas, você vê o que isso causa, qual é a consequência, o que deixa de saldo, por exemplo, na vida de um jovem ou até de um adulto? Eu vou pegar o gancho que você comentou agora sobre bebê, eu vou até um pouquinho antes, na vida intrauterina, né? Assim, tem um caso bem legal que mostra como que a gente deve ter cuidados, né? Uma professora minha tinha um paciente na França, um certo tempo que ela esteve lá, em 96, e ela, durante uma sessão, o menino, ele tinha 14 anos, ela começou a tocar um concerto, o concerto número 2 de um compositor chamado Rachmaninoff, no piano. Esse garoto, ele entrou em crise. Ele começou a quebrar tudo e procurou abrir a porta e saiu correndo, tal. A musicoterapeuta, depois ela comentar com a família, né? Foi engraçado, porque eu comecei a tocar essa música, ele surtou, tal. E a mãe começou a chorar. A mãe nunca tinha contado para a musicoterapeuta durante a entrevista, durante a anamnese, que ela era pianista. Ela estudava esse concerto durante toda a gestação. E aos 8 meses, em torno de 39 semanas de gestação, o marido bateu nela violentamente. Ela estava tocando essa música e ele chegou em casa e saiu de si, dizendo que não aguentava mais ouvir essa música. Ele chega em casa, sempre essa música, todo dia, faz mais de ano, né? E, de fato, a vida do músico era assim mesmo, ela estudava essa música diariamente. E ele bateu muito nela. Ela nunca mais tocou piano. Nossa. Esse menino, que até então ele tinha uma vida intrauterina, ele nunca mais teve acesso a essa música. Ele foi ter aos 14 anos. E ele lembrou. Acho que ele associou, né? Ele associou, ele passou por isso toda a gestação dele, né? Ele já estava com 39 semanas, ouvindo o piano aqui, a barriga da mãe aqui, recebendo todo esse campo vibracional, né, essa esfera específica dessa música. E aos 14 anos o cérebro dele fez associação. Peraí. Tá, Né? a Então, gente pode dizer então que existe um tipo de despertar que nem está só vinculado à música, mas vamos colocar, no caso aqui do assunto, é a música, né? Um tipo de despertar que causa nas nossas emoções, provocando reações em nós, Sim. conforme aquilo que a gente, vamos falar assim, ingere. Conforme os nossos registros. Isso. Conforme os nossos registros. Isso. E aí o contrário também. O contrário também. No sentido de trazer para você suavidade, de Sim. te ajudar a descobrir novas sensações, até em você mesmo, novo referencial, novo foco. Isso vai trazer para você também uma nova esfera. Uma nova esfera. Vai.
E existe a música como forma estética e existe o trabalho do som enquanto frequências isoladas, enquanto Sim. uma nota, né? Eu trabalho muito com instrumentos específicos. Tem um instrumento que se chama mesa-lira. É uma mesa, de fato, uma maca, onde a pessoa deita, só que embaixo nós temos 48 cordas. E conforme nós vamos dedilhando essas cordas, cria-se um campo vibracional que a pessoa recebe uma massagem sonora, né? Tem instrumentos que são tocados em pontos específicos do corpo, tem estímulos de um som específico que é capaz de induzir ou de repente, de inibir a produção de determinado hormônio, né? Inclusive sons que conseguem agir a nível celular, inclusive, por um estímulo contínuo. Nossa, né? Tem muitas pesquisas. O Brasil tá bem legal assim no campo de investigação em musicoterapia, né? Mas temos pesquisas na Alemanha, na Bélgica, na França, nos Estados Unidos, que de repente num outro momento, numa outra oportunidade, dá para estar citando algumas coisas de fato. Tá, e dentro desse universo tão profundo e tão poderoso, vou falar assim, né, para não chamar de perigoso, o que se vive hoje, então, ainda mais quando temos batidas muito repetitivas, a gente muda a música, muda o autor, mas a batida é a mesma, né? Isso, que consequência imediata você vê nos jovens hoje? Qual é a primeira coisa, o que você deixaria de conselho já, né? Esse já é o nosso penúltimo bloco, para os pais, no sentido dessas crianças que até, os adolescentes que até exageram no consumo de determinados ritmos que são tão insistentes. Eu acho que um conselho para os jovens é que quem nasce aqui no Brasil tem uma diversidade cultural tão grande, tem uma riqueza de um universo vasto de possibilidades, né, de caminhos, em todas as áreas, em todos os níveis, né? E podemos aproveitar, no caso a internet, o YouTube, de uma forma muito sábia, né? No sentido de pesquisar várias culturas, vários gêneros, estilos, e procurar pegar aquilo que realmente, a gente acho que tinha comentado agora há pouco algo assim, aquilo que realmente é eterno, né? Os compositores que não morrem, né? Aquilo que realmente dentro do rock, por exemplo, né? Podemos, Led Zeppelin tem tanta coisa, dentro do samba, dentro do funk. Como nasceu o funk? Hoje tem toda essa história, né? Vamos estudar o James Brown, vamos estudar os Estados Unidos da década de 70. Mas a gente pode dizer que isso tem que ser provocado. Tem que ser provocado. Tem que ser provocado, e fica um alerta aqui, principalmente aos pais, né? Às entidades que trabalham com os jovens, às escolas. Eu acho que a igreja também tem um potencial incrível e faz um trabalho belíssimo com a música. Eu mesmo tenho um parceiro, a gente toca 2, 3 vezes por semana. Para mim, hoje é um dos maiores baixistas de Campinas e tem tudo para ser do Brasil. Ele, hoje, é um dos maiores baixistas de Campinas porque, na igreja dele, ele começou a fazer aula de violão e depois tinha um contrabaixo ali que ninguém estava usando na igreja, ele assumiu o contrabaixo. E então, todos os espaços que acolhem os jovens e que permeiam a vida dele, é a responsabilidade deles. Não é? Quer dizer, assim a gente pode, deixa eu voltar naquela comparação que eu fiz, a gente pode fazer uma comparação até com alimento. Se você ingere gordura demais, vai fazer mal, se você ingere sal demais, vai fazer mal. Mas se você equaliza tudo, tudo vem, né, e até te favorece, te enriquece, te capacita. A música também a gente pode ter pontos muito negativos se a gente sobrecarrega demais. Num ou outro aspecto. Num ou outro, e com se a gente certeza. abre... Então, mas assim, só citando um exemplo. Vamos eu lá. trabalhei durante um tempo da minha vida, trabalhei em rádio. As rádios hoje, infelizmente, elas vão totalmente na contramão do que a gente está falando hoje. Porque
Se você pegar uma grande FM, por exemplo, ela recebe até uma verba lá, que a gente conhece como jabá, das gravadoras, e você pega a programação de uma rádio hoje, de uma FM, e geralmente são todas iguais, ela tem no máximo de 10 a 15 músicas, entendeu? Na programação normal de uma rádio. Então você tem uma ou outra música que entra aleatória, só que você tem 10 ou 15 músicas que a gente não percebe, porque você ouve a rádio durante um tempo, mas essa programação ela é rotativa. Então ela fica com 15 músicas no máximo ali tocando o dia inteiro. Você pega as rádios, é praticamente tudo igual. Então isso te faz... a música parece que hoje ela foi feita para ficar martelando mesmo, entendeu? Para te empurrar, para te fazer consumir o máximo possível no menor tempo, no menor espaço de tempo possível.